Olá, vamos fazer um complemento da aula anterior que versa sobre é, código SQL. Então vamos aprender como é que a gente usa um código SQL dentro do código VBA. Então, como exemplo, vamos fazer aqui vamos imaginar que você esteja fazendo um cadastro de cliente. Então, possivelmente você vai ter lá uma tabela com esses campos aqui: ID cliente, nome, endereço, bairro, CEP. Possivelmente você vai querer registrar o telefone dos seus clientes. E aí começam a surgir algumas dúvidas. Por exemplo, esse tipo de campo, campo telefone, ele é um campo do tipo multivalorado. Então, deixa eu aqui, por exemplo, colocar aqui um campo telefone. Muito bem. E aí você vai registrar o telefone de um determinado cliente, esse aqui, Pedro Mariano. Só que o Pedro Mariano tem dois telefones. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar aqui dentro dessa célula dois valores, né? Digamos, dois valores. Como é que eu faço para colocar um segundo valor? Bom, muita gente que usa Excel acaba usando aquela dica do Alt Enter. Alt Enter provoca uma segunda linha dentro da própria célula, certo? Seria algo mais ou menos assim. Isso não é adequado, né? Não é adequado, porque como é que você depois vai resgatar esse valor? Como é que você vai distinguir os telefones? Que tipo de telefone representa aquilo? É um celular, não é um celular? Bom, a gente já sabe se tem 9 na frente, né? Mas a gente pode suscitar dúvidas. Então, isso aqui é uma solução que muita gente que usa Excel faz, mas que também não é adequado. Uma outra solução seria você fazer como está em cinza claro aqui, né? Você colocar vários novos campos. Então, por exemplo, eu coloco aqui telefone residencial, celular, comercial. Qual é o problema disso? O problema disso é que você nunca sabe quantos campos você vai precisar colocar mais, porque às vezes tem gente que tem dois celulares, tem três telefones, sei lá. E aí? Você vai descartar? Não vai usar? E muita gente não tem mais telefone residencial, então vai ficar buracos aqui. É adequado isso? Pois bem, tem muita gente que resolve dessa maneira, não se importa com esse espaço não aproveitado ou com essa limitação. Tudo bem, podemos seguir, certo? Uma solução mais elegante seria você não usar isso aqui. Deixa eu botar em cinza. Não usar isso aqui. E construir uma segunda tabela específica só para telefones e fazer a ligação entre elas. Então, como a gente já viu anteriormente, nós teríamos, por exemplo, o cliente, o ID cliente seria o campo-chave primária, certo? Que se liga à tabela telefone por meio do ID cliente, que é a chave estrangeira, certo? Um cliente pode possuir vários telefones, correto? E como a gente já viu anteriormente, na aula anterior, a gente, para resgatar uma lista de clientes com telefones, a gente faria assim com SQL: select, nome, tipo e número, certo? Está claro que o nome é da tabela cliente, tipo e número são da tabela telefones, from, da tabela cliente telefone. Só que eu tenho que promover a ligação entre elas. Como é que a gente promove a ligação? Usando where, onde ID da tabela cliente tem que ser igual ao ID cliente da tabela telefone. A gente faz assim. Então vamos ver como é que a gente pode fazer. E aqui eu tenho a emulação dessa tabela telefone, né, uma imitação.
numa outra planilha. Então aqui eu tenho telefone residencial, inclusive eu coloquei até aqui uma limitação, né, para tipos que podem existir. O ID telefone, 1, 2, 3. Eu posso colocar aqui mais um ID telefone, digamos 4. Opa! Aqui eu vou ter que retirar a validação de dados aqui. Pronto. 4 é do tipo celular. Vamos botar um número aqui. E como é que eu faço para dizer que este número pertence a, digamos, a Maria? Certo? Como é que eu faço para dizer? No ID cliente, eu tenho que ir lá na tabela cliente e ver qual que é o ID da Maria. O ID da Maria é o número 2. Então eu venho aqui e coloco o número 2. Interessante, observe que pela definição de chave primária, esses números aqui são números únicos. Eles não se repetem. São valores únicos, exclusivos. Já o ID cliente, que é uma chave estrangeira, eles podem se repetir. O ID cliente na tabela cliente é valor único, é chave primária. Chave primária, não se repete. O ID cliente na tabela telefone é chave estrangeira, se repete. Interessante. Como está aqui, né? O ID cliente na tabela cliente é chave primária, é único. O ID cliente na tabela telefone é chave estrangeira, pode ter vários. Legal, né? Então, vamos ver como a gente resolve isso no VBA de duas maneiras. Primeiro, usando a força bruta, certo? Eu vou pegar os dados daqui, da tabela cliente, que está na planilha cliente, e os dados da tabela telefone, que está na tabela telefone. Certo? Muito bem. Então, vamos lá no VBA. Esse é o código que vai emular o SQL. Eu não vou primeiramente fazer com SQL, eu vou fazer usando a força bruta. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma planilha para conter a lista de nomes e telefones. Então eu quero gerar, né, depois que eu preparei meu banco de dados e que eu já registrei meus dados, agora eu quero reunir os dados, quero preparar um relatório. O que seria esse relatório? Uma lista de nomes de clientes. Nomes de clientes e seus respectivos telefones. Uma lista comum. Certo? Preparar essa lista. Então, vamos preparar essa lista usando os dados, vamos reunir os dados que estão em tabelas diferentes. Então, beleza, eu vou reunir esses dados e vou colocar numa tabela, numa planilha separada. Então, eu estou criando aqui uma nova planilha, worksheets.add, e vou mudar o nome dessa planilha para lista força bruta. E vou adicionar os títulos. No dia A1 até C1, eu vou colocar os títulos, nome, tipo e número, né? Nós não queremos preparar uma lista de nome, tipo e número. Perfeito. Agora, eu tenho que percorrer a tabela cliente e depois pegar da tabela cliente o ID do cliente e depois percorrer a tabela telefone resgatando para este ID os telefones. Então vocês vejam que vão ser dois for. É um for aninhado, um dentro do outro. Então primeiro eu vou percorrer a tabela cliente, depois eu vou percorrer a tabela telefone. Então eu já coloquei aqui os números porque para ficar mais fácil, né? Então eu tenho os clientes das linhas 2 até 3, certo? De 2 até 3, são dois clientes só.
E eu tenho os telefones de 2 até 4. Não, eu acabei de colocar mais um, né? De 2 até 5 agora. Então, vou editar aqui e colocar o número 5. Muito bem. Então, o I vai ser o índice dos clientes e J vai ser o índice dos telefones. Então, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se a chave primária é igual à chave estrangeira. Então, esse if aqui, ele corresponde ao where, né? Corresponde ao where da nossa instrução SQL. É isso aqui que nós estamos fazendo, onde o ID cliente da tabela cliente tem que ser igual ao ID cliente da tabela telefone. Então, o ID do cliente, por isso o índice I aqui, certo? Da primeira coluna, onde está o ID da tabela cliente, tem que ser igual ao ID da chave estrangeira, que está na coluna 4. Eu vou usar aqui J, que é o índice de telefone, da tabela telefone. Então, vejo, o ID cliente, que é o Cells I1, da tabela cliente, tem que ser igual ao ID cliente, que aqui é Cell J4, da tabela telefone. Se eles forem igual, eu vou copiar. Então, eu vou copiar o nome do cliente, que está na coluna 2, o tipo do telefone, que está na coluna 2 da tabela telefone, e o número do telefone, que está na coluna 3 da tabela telefone. E isso tudo eu vou colocar na minha tabela temporária, vou aproveitar o índice J, né, que é o índice do telefone, 1, 2 e 3, né, nome, tipo e número. Pronto. Esse código aqui é um código do tipo força bruta, né, porque eu vou ter que fazer um for dentro do outro. Então, se a gente tiver muitos clientes, muitos telefones, esse código aqui é um código que necessariamente vai ter que varrer a tabela telefone tantas vezes quanto houver cliente. Esse código não é um código muito eficiente, não, mas funciona, vai funcionar. Vamos executar? Então, vamos executar passo a passo. F8. Então, primeiro ele vai criar a tabela temporária, já criou aqui uma tabela temporária, chamou de plan 1. Eu vou mudar o nome, né? Vou chamá-la de lista força bruta. Mudou o nome aqui para lista força bruta. Agora ele vai nesta planilha colocar os títulos. Colocou os títulos aqui, nome, tipo, número. E agora ele vai começar a percorrer. Veja, primeira comparação. Ele vai comparar. Eu vou colocar esse dado aqui na inspeção de variáveis para a gente poder ver o resultado. Ponto velho. Então, ele primeiro pegou o primeiro cliente, I igual a 1. Está comparando com o primeiro telefone da tabela telefone, que é 1 também. Então, perfeito. Esse cliente número 1 tem, né, este telefone. Então, agora ele vai preencher com os dados na tabela temp, né? Preencheu. Então, se a gente olhar lá na tabela, Pedro Mariano, residencial e o número. Perfeito. Próximo. Vejam que agora o cliente ainda é o número 1, mas agora o cliente não é mais ele, é o outro cliente, número 2. Então ele vai pular. Está vendo que ele vai ter que fazer todas as comparações, né? Próximo. Agora sim. É cliente 1, cliente 1. Então ele vai copiar. E aí ele copiou lá. Pedro Mariano, celular, 91111. Perfeito. Próximo. Não é dele. Cliente 1, cliente 2. Então ele vai pular. Você veja que por isso que ele é um código ineficiente, né? Porque ele vai ter que varrer todas as vezes a tabela telefone várias vezes, né? Próximo cliente. 2, cliente 2, cliente 1. Não é. Então, pulou. Próximo, 2 e 2. Ah, é, então eu vou copiar. Próximo número de telefone. Cliente 2, telefone, cliente 1. Não é.
Então, vai pular. Próximo, 2 e 2. Ah, então é. Então copia. E aí terminou. No final, eu terei a minha lista com os nomes. Vocês vejam que o nome dos clientes pode se repetir, né? Porque um cliente pode ter vários telefones. O Pedro Mariano tem telefone residencial, a Maria Esteve também tem um telefone residencial, tem um celular. Então tá aqui. Depois, se você quiser, óbvio, você pode ordenar isso aqui, né? Usando os. O, ops. Tem que dizer para ele que tem. É, ops. Classificar, certo? Meus dados contêm cabeçalho. Então eu vou classificar pelo nome. Pronto. Aí você poderia classificar, né? Sem problema nenhum. Eu poderia classificar isso usando o próprio VBA, né? A gente pode gravar uma macro, copiar o código e colocar lá para é, para classificar. Muito bem. Agora vamos fazer o segundo exemplo, porque eu vou fazer a mesma lista, só que eu vou usar o código SQL. Eu já preparei o mesmo dados. Eu vou até aproveitar, vou colocar mais esse telefone que eu adicionei aqui para produzir a mesma lista. Então aqui eu tenho no Access a mesma estrutura, ou seja, o ID cliente e a tabela telefone. Vocês vejam que eu tenho a tabela cliente, tabela telefone, elas estão ligadas, chave primária, chave estrangeira. Veja aqui que no Access que quando ele identifica que é uma chave primária, ele coloca uma chavinha amarela do lado. Aqui está a ligação, veja aqui o número 1, ele usa o símbolo 1, ele usa o símbolo infinito, ligando o ID cliente da tabela cliente ao ID cliente da tabela telefone. Veja que ele usa o símbolo infinito aqui. Então eu vou abrir a tabela telefone e vou colocar mais esse celular para a gente produzir exatamente a mesma lista, né? E o telefone eu vou copiar. Mesma lista, vê que a tabela é muito semelhante a uma planilha, né? É igual, né? Na verdade. Da Maria. Pronto. Então, beleza. Então eu vou me conectar a este banco de dados, que se chama Cadastro Cliente, e vou fazer uma consulta, extrair uma lista usando SQL e vou colocar numa planilha. Então vamos ver como é que é o código. Pronto. Então, o código está aqui, gerar a lista cliente. Eu vou fazer passo a passo. F8. Então, primeiro, a gente vai pegar o local do banco de dados. Então, aqui está o local, né? Esse caminho nas minhas pastas, até chegar cadastro cliente.accdb, que é a versão 2010 do Access. Então, perfeito. Peguei lá o caminho do arquivo. Eu vou fazer uma conexão usando o mecanismo ADO, né? Active Data Object Database. A gente já viu aqui que a gente tem que usar essa string aqui para o Access. Caso seja um outro banco de dados, é uma outra string. Open Connection, cria a conexão. Vou definir como RST sendo um novo conjunto de dados do tipo ADO, DB. Vou colocar a localização do cursor logo no início, certo? E agora eu vou construir a minha string SQL, né, que representa a consulta, né, que é o código SQL, que é exatamente esse código que está aqui. Estão lembrados dele? É esse código que está aqui. Select nome tipo número, from cliente telefone, where cliente ID cliente igual a telefone ID cliente. Então eu só copiei para cá e coloquei numa forma de string. Essa string se chama SSQL. Aqui tem a primeira linha. Observe que eu deixei um espaço em branco aqui, certo? Porque na hora que eu concatenar, né, com a linha seguinte, ele não pode vir grudado, né,
Não deve vir grudado. Então, olha, tem um espaçozinho branco aqui. Concatenei com a segunda linha, from cliente telefone, mais um espaço em branco aqui, não pode vir grudado, certo? A terceira linha, where cliente de cliente tem que ser igual ao telefone de cliente. O ponto e vírgula aqui para finalizar a instrução SQL. Muito bem, então vou criar essa string. Agora ele vai abrir, né? Vai fazer essa consulta usando como fonte source a string SQL, usando a conexão, certo? Como a gente já viu anteriormente. Pronto. Aí agora RST contém já os dados, né, que ele oriundo, né, resultado dessa consulta aqui em SQL. Como eu falei anteriormente, a SQL, o algoritmo certamente é muito melhor do que eu possa construir. Muito mais rápido, né? Claro que a gente não vai ver diferença aqui porque são poucos clientes, né? Mas se fosse muito, a gente viria que é bem mais eficiente o código SQL. Então, adiciona uma nova planilha, ele adicionou uma nova planilha, plan 2. Eu vou mudar o nome para lista SQL. Vai colocar o título, colocou o título, nome, tipo, número. E ele vai copiar o record set, né, o conjunto de dados, para a planilha a partir da célula A2. Pronto. Já fez de forma imediata. E já vem já ordenado. Bonitinho. Já queimou uma etapa, né? E finalmente fecha. Ok? Então assim a gente termina a aula de hoje. A gente se vê na próxima. Tchau!